Pronto, olá, boa noite a todos. Vamos à nossa aula, à nossa sessão de mentoria magnética. Nós temos avançado bastante na parte daquilo que é a comunicação magnética normal, comum, de apresentação de projetos, de apresentação de ideias, de comunicação direta com as pessoas, e não temos incidido tanto na parte de situações de tensão e que eram os módulos mais finais. Então vamos lá. Vamos começar hoje na parte do pitch, e se conseguíssemos entrar na parte da atenção era importante, porque está no currículo e eu queria dar tudo o que está no currículo. Vamos lá. Quem quer começar hoje? Ok, pronto. Como quiseres, eu faço-te a perguntadinha. Pronto. Podes começar então. André estava-me aqui chateando-me. Deixa-me ser eu a primeira, porque eu gosto de fazer logo de princípio. Então pode começar. Exato, André Miguel. Eu hoje vou estar na muito Madeira, bem. estou a sentir com mais sotaque e tudo. É, exatamente. Exato, Solenha, parece que és comigo. Quem está vendo a gravação, esta gravação é porque a André está na Madeira e este é o sotaque da Madeira, que eu também sou madeirense. Pronto. Vamos lá. André Miguel. Vamos, vamos lá então. E hoje quero-vos contar uma história sobre uma pessoa da Madeira, precisamente. E esta história que vos vou contar, vou começar de novo, pode ser? Força. Então, eu quero muito contar-vos uma história, porque foi uma história que mudou completamente a forma como eu comecei a lidar com o medo de falar em público. Então, acho que vale a pena partilhá-la. Espero que ela também possa inspirar algum de vocês. Era uma vez um homem que atravessava montanhas a pé. E muitas vezes ele atravessava montanhas durante a noite, enfrentando o frio, a chuva e as serras escuras aqui da Madeira. E este homem era conhecido como o Mestre Agostinho, porque ele era exímio na arte da construção civil. E toda a gente o conhecia devido à sua força, todos o admiravam devido à sua coragem, força, determinação. E este homem construiu uma empresa, fundou uma empresa que prosperou e que existe até os dias de hoje. Mas, na verdade, o que fazia brilhar os olhos deste homem era a música. Então ele foi um autodidata, aprendeu a tocar violino, aprendeu a tocar guitarra e muitos mais instrumentos musicais, todos sozinho. Inclusive, ele fundou uma banda musical, o que era assim algo bastante revolucionário aqui para a época, e ele não perdia uma oportunidade para apresentar, para partilhar a sua arte com a comunidade. E a todas as festas, a todas, enfim, todos os eventos, digamos assim, que ocorriam na comunidade. Esta é a história verídica do meu avô paterno. E é uma história que me inspira muito, talvez seja uma das maiores lições que ele me deixou, que consiste precisamente em, na verdade, ele foi um exemplo vivo de que, por maior que seja o desafio, ou por mais difícil que sejam algumas circunstâncias da vida, nós podemos sempre aprender a liderá-las e a colocá-las ao serviço dos nossos sonhos. E é com base nisso que realmente eu hoje em dia olho para os meus maiores medos e procuro passar a liderá-los também. E era essa a história que vos queria contar. Bonito. Eu já conhecia a história. Muito bonito mesmo. O que é que eu podia melhorar? Tu és muito empática, tens uma conexão humana muito grande. Tipo, tu és uma pessoa de pessoas. És uma pessoa que devia estar em contacto direto sempre com pessoas, em liderança, etc. O que é que eu podia melhorar? A história podia ser mais, ou seja, podias fazer-nos criar mais uma história maior na nossa cabeça. Por exemplo, do género, olha, não sei se vocês conhecem a Madeira, mas a Madeira tem uma parte que é mais plana e depois para norte
é cheio de montanhas e serras muito, muito grandes. E aí, por volta de, sabe, não se deixa-me pensar, por volta de 1920, não, não, mais, Sim, 1930, 40, isso. por aí. Década de 20, 30, 40, nessas décadas, havia um senhor que morava na Madeira, que se deslocava entre as povoações, percorrendo a pé, inclusive à noite, essas serras. Consta que esse senhor era um mestre na construção civil e inovou com empresas que ainda existem até hoje sobre construção civil. Mas, e aí entrava diretamente depois na tua história. Mas eu precisei que quando falaste, imaginem um homem que atravessava montanhas e serras. Eu conhecia a história, reportei-me, talvez tivesses que colocar mais informação. Ou seja, para Uhum. nós completarmos, não era chegar ao Essa de Queiroz, quando ele descreve lá, quando é aquele que ele descreve quase 40 páginas para descrever o início do. Deu uma branca, depois já vos digo. Naquele livro de Maias, os maias. os Maias, exatamente, que ele descreve quase, enfim, muitas, não é para entrar aí, mas eu precisaria de mais pormenores para construir todo o filme. E depois, enquanto entraste no terceiro ato, o que é o terceiro ato? A Sheila que mencionou o terceiro ato, que é no cinema, é aquela em que, ups, mas há aqui uma coisa que não vai direitinho com a história, que é quando ele diz, mas o sonho dele era outro. Esse é o terceiro ato, que é quando damos uma finta ao. Porque imagina que a André dizia assim: não, é um senhor que era muito bom, que andava pelas montanhas e era um ótimo empresário. Ok, obrigado pela partilha, interessante. Havia um senhor que fazia isso tudo. Não tem o terceiro ato, é que torna a coisa ahá, que é, e apesar desse sucesso todo, a alma dele nunca foi nada disso. A paixão dele, imagine-se, era a música. Só que nos anos 20, 30 e 40, música na ilha. E não é que ele aprendeu a tocar autodidata violino, aprendeu a tocar guitarra, fundou uma banda e criou uma série de incentivos para poder explorar a sua arte, ainda que fosse um precursor. E eu tenho o privilégio de ser neta desta pessoa e de conhecer esta história em particular, e serve para mim como um exemplo de tudo é possível, basta que nós queiramos muito. Enfim, uma coisa qualquer. Mas mastigar ainda mais, continuar a treinar ainda mais para, para agarrar a pessoa na história. E agora? Mas quem era o senhor? O que é que ele fazia? Uhum. Inclusive, podias dizer, imaginem um homem de meia idade, dentro da década de 30 e 40 na Madeira, que é uma ilha que tem não sei quê, um homem já de cabelos grisalhos, de olhos muito profundos, e um homem que era um construtor civil, não sei quantos, que era conhecido, enfim, sabes? Era isso, era mais informação. Foi o bom, eu só colocaria ainda mais informação e talvez na primeira parte, até chegares ao terceiro ato, criares ali mais um suspense e depois então davas a volta. Mas olha, isto tudo foi para nada. Na realidade, mas era um músico de alma, fez isto, fez aquilo com a música, foi apaixonado pela música e pronto. E era isso. Foi muito bom, Uhum. mas foi muito bom. É Ok, interessante, obrigada. o teu exemplo foi muito bom, porque todas as nossas histórias têm esta viravolta, que nas piadas chama-se punchline. O que é a punchline? Punchline é quando a piada cai, que é, sei lá, agora não estou a recordar de piadas, mas ou seja, é quando a piada vai por um caminho de repente, e ele enganaste-me e nós rimos-nos. Esse representa o terceiro ato, ou o punchline, que é quando nós somos, isto é o interesse da história. Uhum. Certo. Porque isto pode ser utilizado, por exemplo, imagina que vamos apresentar um relatório de resultados na empresa. Como é que eu posso utilizar este, este punchline, que é da comédia, mas este terceiro ato do cinema, esta volta para tornar as coisas interessantes? Posso usar o humor, posso usar contradições. Imagina Uhum. que os resultados foram melhores que os esperados. Por exemplo, eu posso entrar, em vez de dizer, pronto, este ano os resultados foram estes, eu posso dizer assim. Como vocês sabem, este é um dos piores anos da nossa, enfim, dos últimos anos da nossa empresa, e achando que não podia ser mal, não é que veio
menino do Pai Natal e nos deu resultados muito melhores do que aqueles que nós estávamos à espera. Então, cabe-me a mim informar a boa notícia. A nossa empresa foi, ou seja, dar toda uma volta que agarre as pessoas à história, que não seja monocórdico, sempre a mesma coisa, sempre igual. É dar um pouco de vida, dar ênfase, é brincar com as coisas. É brincar com as coisas, é dar um fio. Certo. Eu confesso que sem querer justificar, obviamente, que tem sido, obviamente, muito melhor, mas esta história mexe muito comigo. Então, até fica difícil contá-la, quase sem me emocionar muito, basicamente. Mas sim, sem dúvida. Ok, entendido. Dá para explorar bem mais e colocar aqui até elementos que podem trazer mais cenário, digamos assim, Mas, nomeadamente a parte musical. Sim, mas por outro lado, nas outras aulas nós batemos muito com a dicção era boa, mas algumas bengalas de linguagem, estávamos noutro patamar. Essa parte foi mais ou menos flawless, a voz estava ativa, estava muito comunicativa. Agora tem a ver mais com a configuração das palavras já. O resto estava lá, a comunicação estava lá. ok. Então ainda bem que nós fizemos estas aulas extras, porque de facto era isto que eu queria, era que a pessoa vai falar em público, ela sabe para onde é que tem que ir, pronto. Claro que se está emocionalizado, fala no automático, vai correr mal, óbvio. Sim, Pronto, muitos parabéns, gostei muito. E já não falámos nem de timbre de voz, a voz estava ativa, estava muito empática, contacto ocular, estava tudo bem. A espontaneidade estava bem melhor, a espontaneidade estava mais fluida, podia ser ainda mais, mas estava muito bem. Agora tem a ver mais com a configuração, agora já é. Agora nem há, quer dizer, há vários roteiros de storytelling que faz por aqui, faz desta maneira, mas eu gostaria que seja mais ao critério, porque depois fica uma coisa muito plástica. Então, tem que haver um punchline, tem que haver uma coisa que seja, que agarre as pessoas, não ser tão óbvio assim, ser criativo. Mas mesmo uma exposição simples, por exemplo, neste exame estava avaliámos uma rapariga que ela tem um potencial muito grande, só que já no outro exame já tinha dito o mesmo, que dizemos que ela tem potencial e depois ela fica sempre no ramo-ramo. E eu, e eu disse assim, olha, podia dizer isto, e disse tudo o que era bom, que era verdade. Mas mas não vou dizer, porque na realidade foste isto, foste isto, foste isto, foste isto, como quem diz, foste uma baldas, não fizeste aquilo. Primeiro, ou seja, disse aquilo que estava a ver, por outro lado, trabalhou-se outra parte. Foi magnético. Ou seja, porque aquilo ficou marcado, não foi só uma comunicação. Teve e essas viragens atraem muitas pessoas. Quer seja no humor, quer seja no cinema, tem sempre aquela viragem. No teu caso, foi quando disseste. Mas isto tudo para ele não valia nada. O que valia mesmo para ele era a música. E aí virou, toda uma história. Tá bom? Pronto. Uhum. Mais. Parabéns, André Miguel. Está maravilhoso. Eu corrigi, porque temos que ir polindo, mas está ótimo. Está maravilhoso, está bem? Vamos lá. Mais. Quem vem a seguir? Posso ser Sim? eu? Posso ser eu? Podes, não temos continência, batemos a seguir. Vamos lá. Eh, o sistema nervoso do homem é o sistema mais complexo, mais sofisticado que existe à face da Terra, concorrendo mesmo com toda a tecnologia de ponta que existe no- nos dias de hoje. Eu divido esse sistema nervoso em dois grandes grupos. O grupo do aferente, que é aquele radar ultra sofisticado que capta tudo o que é estímulos ambientais ao redor, mesmo a grandes distâncias por todo o universo. E todo esse sistema à frente vai abastecer eh, o cérebro, por sua vez, compara com as memórias que vamos guardando cá dentro. Depois, o outro grande grupo eh, é o oposto, ao sistema eferente, que vai eh, que vai servir como basicamente um comando. A partir das nossas Luís, decisões, está do ótimo. nosso. Deixa-me interromper-te. Desculpa. Deixa-me Sim, interromper. Está muito bom. Bem zangado. Agora vamos adicionar as duas coisas. É zangado, sereno, mas zangado ao mesmo tempo. Ou seja, o ímpeto é de quem está zangado, mas depois não está. E frases curtas e com ponto final, todas. Que é para evitar dizer. E vai. Imagina, vou-te contar uma história.
Este fim de semana eu fui à, à Madeira e percebes que corta, a pessoa perde ali. Então, mais vale dizer assim: vamos falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso divide-se em dois grandes ramos: simpático e parasimpático. O simpático, estás a ver que tem autoridade? Sim. Eu dou cru, nu e cru, mas dou ponto final, eu dou statements. Então, então, em vez de quereres encher o espaço, não. Vamos fazer um exercício agora contigo. A mesma história, microfrases. Hoje vou falar-vos sobre o sistema nervoso. Não tem pressa nenhuma. O sistema nervoso divide-se em simpático e parasimpático. Penso. Simpático tem a ver com luta ou fuga. Simpático tem a ver com a capacidade de luta ou fuga. É a reação de luta ou fuga. Parasimpático é quando o corpo se renova, é quando o corpo se recompõe, é quando há uma assimilação de tudo. O parasimpático é quando o corpo se renova, quando há toda uma renovação. Simpático e parasimpático é como dia e noite, um não vive sem o outro. Quando trabalhamos um, temos de trabalhar o outro. Ok. O simpático e parasimpático são dois ramos do mesmo sistema, tal como o dia e a noite são duas fases do mesmo dia. Por um lado eu trabalho, por um lado eu descanso. Tá? Agora és tu. Igualzinho, pode ser imitação. Agora é tu vez. Bora lá. Zangado. Ah, eu vou-me a O, eles. sis- o sistema nervoso do homem é o sistema mais sofisticado que existe à face da Terra, mesmo comparado com a tecnologia de ponta que existe hoje. Agora está ótimo, foi bom. Agora voltamos atrás um pouquinho. Vamos dar um pouquinho de ênfase. Vou-te imitar. O sistema nervoso do homem é o sistema mais evoluído que existe à face da Terra. E eu, zangado, dizer assim, uma afirmação, um murro na mesa. O sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra. Vamos treinar esta frase os dois, pode ser? Assim, o sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra. Vem comigo junto. O sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra. É um statement com este espaçamento todo no mais evoluído. Por favor, vamos lá, só esta frase. O sistema O nervoso humano. sistema nervoso, Mas é a atitude é de quem está tipo, tá a fazer uma afirmação que é a maior verdade do mundo. O sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra. Vamos lá. Como se fosse assim, tipo, pum, pum. Vai lá, força. o sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra, Agora, para além das palavras, o sistema nervoso humano é o mais evoluído. Coloca ah, afirmação, sabes? Zangado, statement. Este é o melhor. Vai. o sistema nervoso humano é o mais evoluído à face da Terra. Muito melhor. Vês a fatinha já a reagir? Muito melhor. Para ti saiu. Epá, que exagero. Não, mas é assim que tem que estar. Sim. Vamos pensar assim. Tu estás muito flat, estás monótono, vais ficar aborrecido. Tu tens que pôr mais ondas, que é para as pessoas agarrarem. Outra vez. O sistema nervoso humano é o mais evoluído à face da Terra. Agora, estás a dar uma nuance com a voz. Check, check, check. Ótimo. Agora, a nuance com a voz, está uma frase direta, vais colocar o zangado e é como se estivesse a dar um murro na mesa cada vez que dizes. O sistema nervoso humano é o mais evoluído que existe à face da Terra. É como se estivesse zangado e dar murros na mesa. Sabes, tipo, eu é que mando aqui. Parece arrogante, mas faz isso. Vai lá. O sistema nervoso humano é o mais evoluído à face da Terra. Ahá! E agora? Quem fez espetacular agora? Quem é que foi espetacular? Vamos continuar, continua-se o nosso coronel, pá. Fogo. Foi perfeito agora.
Para mim foi perfeita essa frase. Foi perfeita esta frase. Outra vez. O sistema nervoso humano é o mais evoluído à face da Terra. Agora continua. Na mesma Eh, mecânica. É o Murros, mais entraves e frases sofisticado. curtas. É o mais sofisticado de todos mesmo, mesmo o mais tecnologicamente avançado. Eh, Há dezenas, centenas de divisões para esse sistema nervoso tão complexo, mas eu escolho duas para hoje. Eh, Olha, vamos fazer O uma coisa. sistema nervoso. Olha para mim. Estava ótimo. Está assim, está maravilhoso. Nós vamos pegar nesta parte e comparar com a tua primeira vez. Se tu me permitires. Agora vamos fazer o seguinte. Pensa em mim como um maestro. Estás-me a ver? Estou aqui. Imagina que eu sou o teu maestro. Tá bom? Tu vais falando e eu sou... Sabes como é que é o maestro? Eu não sabia, mas eu Sim, pensava que o maestro fazia assim e que os movimentos eram aleatórios. Vocês sabiam que os movimentos do maestro não são aleatórios? Sabias, André Miguel? Eu não sabia. Quando o compasso é quaternário, ele faz um, dois, três, quatro. E ele está a marcar o compasso. Quando é terciário, faz um, dois, três. Quando é só dois, é um, dois. Ele está a marcar o compasso da música. Eu pensei que ele mexia os braços, tipo, para motivar o pessoal. Desculpa aí que é a minha ignorância. Eu toco bateria, trombone, piano e guitarra sem aprender música nenhuma. Então, agora estou a aprender um pouquinho, felizmente. E fiquei boquiaberto. Vi-os a esbracejar e pensei que eles estavam todos entusiasmados, tipo, para coordenar o grupo. Enfim, é quase uma piada. Todos nós somos ignorantes em alguma zona. Eu fui nesta. Ok, então, eu vou ser o teu maestro, agora sem compassos. Vou fazer o seguinte: quando eu fizer assim, é para parares. E quando é for murro, é para murro, tá bem? Mas mantém-te em contacto comigo. A história toda do início, frases curtas. Quando tiveres que pensar, eu vou-te fazer assim: para. E pumba, e mais um murro, que é mais uma afirmação. Outra vez. Força. o sistema nervoso humano é o mais sofisticado que existe à face da Terra. Mesmo comparativamente com a tecnologia de ponta atual, continua ainda a ser o mais sofisticado, o melhor. Há centenas de divisões do sistema nervoso para classificar, para caracterizar o sistema nervoso do homem. Contudo, hoje vou dividi-lo em dois grandes grupos. O grupo das vias aferentes e das vias eferentes. As vias aferentes não são mais do que um radar ultra sofisticado que detecta tudo o que é estímulos ambientais ao redor, sem qualquer distância, em qualquer ponto do universo. O, o segundo grupo, as vias eferentes, que não são mais do que um comando de uma televisão, por exemplo, em que, a partir de uma decisão que tomamos conscientemente, vai provocar algo. Vai provocar que eu possa levantar a mão, possa levantar o pé, possa dizer uma palavra, possa reverberar uma emoção ou outra ação qualquer, através do nosso corpo, através dos nossos diferentes corpos. Muitos E é parabéns. nessa Não sei se dança, vocês notaram. Deixa-me só pontuar isto. Ele disse assim: vai, e depois continuou. Uau. Porque imagina, há uma altura em que tu estás a pensar e de repente, o que é que eu vou dizer agora? Não é um problema, tu alongas a palavra vai e vai fazer isto e continua. Vai fazer isto. Foi muito bom. Foi a melhor vez de todas agora. Estou maravilhado. Muitos parabéns. Sou eu? O que é que vocês acham? Honestamente, brutalmente honesto, André Miguel. Eu gostei muito. Super autoridade, muito bom. Muito bom mesmo. Nada a ver. Nada a ver, obrigado, Luís. Eu também. Muito possível, bom. Muito, é sério. possível melhorar. Não, precisa Muito melhorar, bom. podemos sempre. Agora a comunicação está boa, está forte, está viva. Então é isso. Hum. Essas quatro coisinhas. Frases curtas, statement como se estivesse a dar murros na mesa, a emoção de zangado e paragens. Para. Não sei o que vou dizer, paro. Calma. Tem que ser como se estivesses tipo, a mandar murros na mesa, um juiz a dizer: este réu é culpado. Pum. Este é inocente. Pum.
O sistema nervoso divide-se em dois ramos principais: sistema nervoso autónomo, simpático e parasimpático. Pum. O simpático é isto. Pum. O parasimpático é aquele. Pum. E depois tem que dar ganas, tens que sair das tuas ganas, tá bom? Funcionou tão bem agora, estou maravilhado. Como é que tu te sentiste? E melhor, bastante bem. Para aquilo que é normal, eu senti-me bastante bem. Agora responde-me usando a técnica. Como é que tu te sentiste? Bem, para o meu habitual, senti-me bastante bem até. Uau, uau, fogo. Viram a diferença dos dois? Nossa, que incrível! Luís, agarra-me isto. Vamos mudar a tua vida. Está tão. Deixa a gravação. Vai lá. Tenho que tirar a parte aqui do maestro, senão estraga a minha carreira, porque andar aqui. Claro. Mas funciona, faz lembrar o discurso do rei, não sei se já viram, Uhum. que era o pai da rainha, que faleceu agora. Ele era gago e ele fazia tipo. Arranjou todo ali um sistema, enfim, tem que se arranjar sistemas para vencer os obstáculos. Estou fascinado, olha, para mim foi uma vitória já, hoje aqui. Fiquei muito contente. E tu já lhe Yeah. apanhaste o gosto. Bem, conta-nos outra história. Desculpem lá insistir no Luís, mas noutros dias insisti com outros, está bem? E nós estamos a aprender, não é? Porque com ele estamos a aprender que também nos identificamos com ele. E ainda às vezes derrapamos nas. Vamos lá. Outra história que não estava preparada. Ai, agora é mais difícil. Mas bora É lá. muito mais difícil. Então vamos falar do teu fim de semana. O que é que fizeste este fim de semana? Eh, Não, Este fim de semana foi intenso, muito intenso. Comecei o sábado por acordar 2 ou 3 horas mais tarde do que normal. Acordei eram 7h30 da manhã e, para não variar, fui para o tapete. Saí de lá passado 4 horas. Já não fazia uma prática de 4 horas há muitos meses. Almocei, a tarde passou-se, fui dar uma pequena caminhada e à noite chegou a hora de ir a um concerto de música ótimo. clássica. Agora o que é que acontece? Agora vou começar a chatear do outro lado. Eu perguntei-te como é que foi o teu dia? Tu estás-me a relatar tudo o que fizeste. Eu diria, não é tão interessante. Onde é que está o punchline? Onde é que está o terceiro ato? Que é, o que é que se aproveitou do teu dia? O que é que foi mais interessante? Ah, foste ao tapete que já não ias há muito tempo. E foste uma peça de. Foi um concerto de música clássica. Foi boa? Foi ótimo, foi Eu espetacular. focava mais nisso. Por exemplo, olha, foi um dia normal, foi um dia interessante, fui ao tapete que já não ia há muito tempo e no final do dia tive o brinde. Repara, o brinde. O brinde. O brinde. Só que é menos. O brinde. Fluido. O brinde foi um concerto de música clássica. Repara, um concerto de música clássica ao vivo que me deixou maravilhado porque eles conseguiam fazer entre violino. Pá, depois explicas porquê. Está bem? Outra vez, o teu dia. Como é que foi o teu dia? Como é que foi o teu fim de semana, ó Luís? Vou contar só parte do fim de semana, o sábado. Correu muito bem. Comecei por uma prática de yoga e uma dança sufi lá pelo meio da prática, que durou quase 4 horas. Já não fazia uma prática com 4 horas há largos meses, há muitos meses mesmo. E depois à noite chegou a hora do concerto. Um concerto de uma Orquestra Filarmónica Portuguesa, em que a minha capacidade para decorar peças não existe, mas em que tocaram de forma exemplar, exemplar mesmo. Adorei. Explica agora. Foi, Eu simplesmente adorei aquela peça. eu simplesmente adorei aquela Não, não, não. peça. Não foi isso que eu fiz. Eu simplesmente adorei, pum, 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 aquela peça. Eu simplesmente adorei aquela peça.
Foi isso que eu Também não. fiz. Simplesmente adorei aquela peça. Eu simplesmente adorei aquela peça. Ou seja, as três sílabas são três statements e é uma comunicação direta para o outro. Pessoal, eu adorei aquela peça. Eu adorei aquela peça. Pessoal, zangado em statement. Pessoal, eu adorei aquela peça. Eu bato-vos a todos. Pessoal, eu Pessoal, bato-vos a todos. eu adorei aquela peça. Ahá! Tu tens de ter a sensação. O ímpeto é tipo, vou-vos bater a todos. Obviamente que isto é uma. Enfim, não é bater a todos. Mas o ímpeto tem que ser esse, de raiva, de agressividade. Tu precisas colocar agressividade na comunicação. Eu adorei aquele filme, foi espetacular. Vai. Eu adorei aquela peça. Estás a tentar Foi imitar a minha realmente voz sem sentir a raiva. espetacular. Dá-lhe como se fosses bater na pessoa. Vá lá. Eu adorei aquela peça. Eu ado... Eu adorei aquela peça. Muitos parabéns. Este vídeo, se tu me permitires, fazer o antes e o depois, para, sei lá, e todos vós, não é? De compararmos, porque era interessante para depois continuarmos a treinar e ter mais pessoas. Especialmente pessoas tímidas, não é? Pessoas mais tímidas, sensíveis, precisam mais de vir cá para fora. Muito sopro Rá. Conhece o sopro Rá, Luís? Já me apresentaste. Ah, ok, já tínhamos feito. Pronto, vamos lá. Parabéns. Vamos então ao próximo. Parabéns, Luís. Estou muito contente. Anota aí as coisas e vamos embora. Ah, tá bem, Fatinha. Pronto, faz lá. Como tu quiseres. Vai, Fatimusca. Ah, bem. Então, ontem eu fui ver um espetáculo de dança contemporânea que eu simplesmente adorei. Esse espetáculo pertence a uma companhia de local aqui do nosso concelho, em que a minha afilhada mais velha e a irmã participam. Eu gosto muito do projeto desta companhia porque ela é um projeto de dança, mas inclusiva, ou seja, ela recebe jovens e crianças com deficiência. Então tem jovens com deficiência mental, outros com deficiência motora, e como tem várias faixas etárias, é um grupo grande até, tem crianças também com deficiência, um menino autista e um menino com trissomia 21. Então, eu gostei muito de ver, porque dentro das faixas etárias as crianças faziam os seus números, e fazia-os sempre com muita simplicidade, mas também com muita dedicação. Porque o engraçado é que as crianças e esses jovens com deficiência sentem-se úteis e sentem-se integrados. E então é um sítio onde eles adoram estar. E eu achei esse projeto muito bonito. E é uma professora que dá aulas aqui em Alhandra também, e que nós já conhecemos há alguns anos. E este projeto é um projeto que ela criou e que de facto é muito acarinhado pelas pessoas aqui do nosso concelho, e eu gostei muito de ver. Muito bem, Fatinha. Então, Grande melhoria. Grande melhoria. Parabéns. O que é que podemos melhorar mais? O que é que acontece? Às vezes Foi muito bom, Fatinha. Foi talvez das melhores vezes que eu vi tuas. Falaste. Tá? Que tu dispensaste. Tipo, deste umas inflexões e pá, estava muito bom. O que é que pode melhorar ainda? Por exemplo, quando às vezes tem uma ideia que vai terminar
Para meter a próxima. Não, Pois. acaba o statement. Eu gostei muito disto por causa disto, tá bom? Faz outra vez. O mesmo discurso, frases curtas. Zangada, frases curtas, como se estivesse a dar murro na mesa cada afirmação. Este fim de semana fui ver isto. Pum. Vamos lá. Então, este fim de semana, foi ontem, fui ver um espetáculo de dança contemporânea. É uma companhia local e então, dentro do nosso conselho, e então eles têm um projeto que eu gostei muito, já me Para estou que a tu, enganar, não, quando começaste a ter uma companhia local foi perfeito. Mas já começaste a me enganei, pensar e a coisa pois escorregou. foi. Tá? Mas foi muito bom. Na parte em que tu fizeste, ficou bem, ficou mesmo bem fatinha. E vou-te dizer mais. Esta comunicação, ela tem muito mais a ver contigo. Tu és uma mulher que és decidida. Tu és uma mulher que quando queres vais lá e fazes. Tu não és tímida. Tu, por algum motivo, te foi ensinado uma comunicação que às vezes, pronto, falta um pouco de objetividade e tal, e fica ali. Porque tu és guerreira, tu tens um quê de guerreira contigo. És carneira, não é? As coisas como a Uhum. Clotilde. Tu tens isso. Esta comunicação encaixa-te como uma luva, tem muito mais a ver contigo, sabes? Porque tu não perdes a sensibilidade, o gosto, mas estás com genica, que tu tens essa genica, tu pegas num dia e dizes, olha, vou viajar para a Austrália, pumba, na semana seguinte está na Austrália. Parece que é uma coisa de nada, mas não é. Percebes? Mostra, vai sozinha para a Austrália, é uma mulher de genica, tipo, viajada, entendes? Tu não és nada acanhada, pelo contrário. Mas a tua comunicação, vários motivos, tu não tens culpa, ficou meio acanhada. Ficou. Agora já não está mais. Porque já não estou a ver a pessoa acanhada. Está bem? Então frases curtas, acaba. Não tem que preencher o silêncio. Pensem sozinho, pensem para vocês. Este fim de semana, que foi ontem, fui ver um espetáculo de música contemporânea, de dança contemporânea. O que eu gostei, enfim, aí faz uma pausa. Ordenas as ideias, comunicas as ideias. Ordenas as ideias, comunicas as ideias. Em vez de ir falando e falando e falando. Mesmo que fique agora um pouquinho mais plástico, vai ser bom. Vamos lá, outra vez. Ontem fui assistir a um espetáculo de dança contemporânea de uma companhia local Continua. Zangada e fluida. de que eu gosto muito. Participam a minha afilhada mais velha e a irmã, e claro que tem várias faixas etárias, mas o projeto enquadra-se na inclusão, ou seja, eles recebem jovens e crianças com deficiência. Então têm. É isso. As pausas. Temos que fazer mais pausas, que é para te permitir fazer afirmações mais contundentes. Este é um projeto, mas o projeto enquadra-se na não sei quantos. Não. O projeto enquadra-se em não sei quê. É uma afirmação com conteúdo. Nós queremos transmitir, quando falarmos, nós damos conteúdo, não damos ruído. É só isso. Quando eu abro a boca, eu falo coisas de valor. Zangada e bates em toda a gente. E fluida. Não é para ficar também plástico. Outra vez. Então, ontem fui ver um espetáculo de dança contemporânea que eu adorei. É uma companhia local e este projeto, ele integra-se na Vou só parar. inclusão. Vamos remeter ao que aconteceu agora. Tu disseste assim. E este projeto Às vezes remete. esqueço-me, pá. Não, é isso. Mas quando te esqueces, para. Pois é. Sem medo. Para. E depois tipo, ok, este projeto enquadra-se nisto, nisto, nisto. Vamos fazer o seguinte: primeiro pensas e depois é que dizes. Sempre. Pode ser. Continua. Com raiva, a mandar murros na mesa e frases curtas. Primeiro, pensa, depois fala. Pensa e depois fala. Pensa e depois fala. E não pensa e fala ao mesmo tempo. Segue. Então, ontem fui ver o espetáculo de dança contemporânea. Gostei muito. É uma companhia local e tem um projeto de inclusão.
Então, esse projeto dedica-se a integrar jovens e crianças com deficiência. Continua, corrige e continua. E nesta companhia, Não, e além, neste, não, tinhas falado, para. Nesta companhia, outra vez. nesta companhia tem, além dos bailarinos, eh, Pensa rápido. ah, tem também crianças com trissomia 21, tem crianças autistas, mas sobretudo tem mais jovens com paralisia cerebral. E as pessoas gostam muito de estar e de participar porque se sentem, além de incluídas, se sentem úteis também à sociedade. Então fazem tudo com muita dedicação e amor. E isso é visível nas suas ações e, sobretudo, nos seus olhos, porque depois de realizarem esse espetáculo, os olhos deles brilham e é muito bonito de ver. Viram agora, a Fatinha nesta última parte não gaguejou nada, foi direto ao assunto. Porquê? Porque na primeira parte ela queria descrever o que é que aconteceu para depois dar o ouro, para dar o punchline. Encurta a parte descritiva, tá? Encurta a parte descritiva. Mas foi muito boa esta última parte. Estavas empolgada, eu fiquei mesmo tocado. Gostei muito de ver, até gostava de ter visto. Deve ter sido bonito o espetáculo, não é? Tipo, o esforço, o esmerar-se, tipo aquela coisa humana de ligação. Muito bonito isso. Parabéns, Fatimusca. Obrigada. Quem é a Me dou Maria? só dizer grande evolução da Fatinha. Uau, que incrível. Mas sabem que agora, pronto, é só uma partilha, porque muitas vezes isto acontece mais no meu trabalho. Ah, às vezes eu expresso alguma ideia, alguma opinião, enfim, e muitas vezes sou criticada por isso. E a pessoa, ao longo do tempo, vai se tornando mais calada e isso impacta muito. E aqui no método, eu encontrei uma forma de me expressar e sem que ninguém me critique, não é? Toda a gente tem esse direito da sua opinião, como é evidente, mas muitas vezes isso acontece. Tudo bem, a pessoa, enfim, vai vivendo com isso, mas é uma realidade, não é? E como eu nunca gostei muito de me expressar publicamente, não é? Porque, enfim, não é a minha praia. E isso também foi e continua a A ser. Agora canalizar. faz o seguinte: conta-me isso outra vez, como deve ser. Zangada, com construção tipo. Então lá, É porque repara, tu deste tantos toques nessa conversa toda que a pessoa meio que já se perdeu do início. O que é que tens que dizer? Que parte da tua retração tem a ver com o teu trabalho, porque às vezes criticam aquilo que tu dizes? É isso. pronto, é isso. Entendes? Essa clareza, tipo, eventualmente Ah, mesmo escreve mesmo. Olha, vou contar esta história. Quais é que são os pontos? Este fim de semana fui ver dança contemporânea de pessoas com trissomia 21. Tudo seria normal, só que eu não estava à espera de encontrar que numa dança de pessoas com deficiências ver tanto brio, tanto empenho, tanto amor, tanto carinho, tanta ligação, que se tornou uma dança mais bonita do que às vezes ver outros bailarinos que são mais virtuosos. E assim foi o meu fim de semana. Claro, limpo, direto, statement. Está bem? está bem, obrigada. Essa coisa do sim, resumir tudo. A comunicação, eu tinha um problema, sabem? É porque eu queria que esta parte ficasse tão boa que a parte da comunicação em gestão de conflitos é outro módulo que depois é completamente diferente. Eu acho que vai Uhum. demorar mais uns meses. Eu
Eu não sei como é que vamos fazer isto. Mas pronto, eu acho que vamos dar um pouco e, pronto, e depois terminamos por aí, senão este curso vai se estender muito mais do que o que foi previsto. Mas até porque temos que falar, porque no Brasil. Ah, não, no Brasil eu vou conseguir alguns dias dar. Depois falamos em janeiro, que eu vou estar em São Paulo. Mas é isso, Fatinha. Clareza, Bem, organizar as ideias primeiro e direto ao assunto, sem uhum. espinhas. Até te vou dizer mais. Como é que se diz a alguém que a pessoa está a fazer está tudo errado? A melhor forma de dizer a alguém, uma situação de tensão já não tem a ver com a nossa só com a aula do pitch, de falar de forma magnética. Mas como é que eu digo a alguém coisas muito difíceis? A pior forma é dizer assim: oh, Fatinha, não fiques chateada também com o que eu te vou dizer. Já está tudo entornado. Tu já Yeah. estás a mil à defesa que ele vai-te agredir. Já estou a ver, olha, vou-te agredir. A melhor forma é dizer: olha, Fatinha, o que tu fizeste, na realidade está tudo errado. Também vamos ter que fazer tudo de novo. Uhum. Sem espinha. Eu disse que estava tudo errado. Eu não disse, é que assim, está tudo errado, não é? Não, aí está mal, porque eu coloquei emoção, aí explodiu tudo. É sem emoção, é uma coisa técnica. E coloca a carinha ainda por cima. Fatinha, assim não está bom. Desta forma saiu praticamente, desta forma saiu tudo errado. Temos que fazer de outra maneira. Eu não tive ali desta forma, sabes, saiu tudo errado, porque foi tudo ao contrário, não foi bem feito. Eu estou a pegar na tua autoestima e estou a pô-la lá em baixo. Yeah. É direto, conciso, direto mesmo. Fatinha, assim foi tudo errado, vamos fazer tudo de novo. Eu já dei uma saída, vamos fazer tudo de novo. O que é que temos que fazer? Tal, tal, tal e tal. Eu até disse com entusiasmo, olha, assim foi tudo errado, temos que fazer ao contrário. E eu não precisaria dizer que foi tudo errado, eu podia usar um eufemismo, mas eu estou a querer. Tá, tens mesmo que dizer que está tudo errado. Como é que tu dirias? Tinha que ser assim, olha, está tudo errado, acho que tens que fazer desta maneira porque assim é que vai correr melhor. Eu disse que estava tudo errado e assim vai correr melhor. Ou seja, eu sou construtivo, não sou destrutivo, mas eu disse aquilo que tinha que dizer, que era o propósito do exercício. Uma vez eu vi o professor de arroz dizer a uma mulher, em público, que tinha que perder 20 quilos. 20 quilos. Como é que se diz a uma mulher em público que tem que perder 20 quilos, sem que a mulher o mate a seguir? Ou coloca uma bomba no onde ele está? A minha moça ainda se emocionou, mas no bom sentido. Claro que ele fez um elogio grande antes. Ele fez algo do género. Eu tenho a certeza que todos os homens desta plateia toda olharam para si e se derreteram. Com o seu olhar, com a sua presença, você arrasta qualquer homem. Você precisa perder 20 quilos e treinar mais asana. E você torna-se uma das melhores. Como é que eu disse que você precisa perder 20 quilos? Tal, tal? Eu disse técnico. É uma coisa técnica, não tem emoção. Você precisa perder 20 quilos, treinar mais asana e você torna-se uma pessoa, alguém icónico para o nosso trabalho. Sem emoção. Como é que eu podia fazer errado? Quase todas as outras formas vão dar errado, quase. Foi à minha frente, eu estava na plateia quando ele disse isto. Foi no Brasil. 20 quilos, não são 10, essas foram 20 quilos. É muito quilo. Eu vejo 1500 formas disto dar errado em muita gente, mas com ele deu certo. Pelo menos ela ficou bem, muito bem, serviu. Pronto. Quem falta? Telminho. Sim. Parecido com o Luís hoje, para estão os dois de vermelho, Pois é. Com o mesmo penteado. mesmo penteado. Vamos lá. Vocês já repararam que a nossa cidade de Lisboa, ela está completamente diferente? Qual é que será mesmo a nossa cidade? Será a Lisboa do 25 de Abril? Será a Lisboa de Fernando Pessoa? Será a Lisboa de Camões? Ontem tive um momento muito bonito, super simples, em que percebi como é que os meus valores se encaixam nos valores da cidade, o que é que eu posso aprender com a cidade e como é que posso usar esses valores da cidade no meu trabalho também. Estava com o Lu. O Lu é um aluno da escola de The Rose Method de Brooklyn, em São Paulo. Ele viaja muito, viaja pelo mundo inteiro, já viajou praticamente para os continentes todos e ele agora foi fazer o caminho de Santiago. Veio fazer a aula no domingo ali à nossa escola de São Sebastião
e depois a seguir à aula fomos beber um chazinho à Gulbenkian. Ele estava-me a dizer que estava a adorar estar na cidade de Lisboa, que a cidade era super acolhedora, super aconchegante, sentia-se super bem nas ruas. Só que por outro lado ele estava a dizer que também que as pessoas eram um pouco fechadas. Mesmo até em questão de compreensão da língua, ele estava a sentir que as pessoas falavam para dentro. E eu fiquei ali um pouquinho a olhar para ele e a pensar e respondi-lhe: claro, sim, epá, nós vivemos mais de 50 anos numa ditadura, é normal que as pessoas fiquem mais reprimidas, não é? Ficam mais fechadas. E mesmo antes da ditadura vivemos vários séculos num sistema de inquisição. Então, essa presença da repressão, de fechado, olhar para dentro, de ter medo de se expor, está muito presente na cultura portuguesa atual. Mas, por outro lado, Portugal sempre foi um país que se abriu muito ao mundo. Então eu percebo porque é que estás a dizer que estás-te a sentir bem, porque estamos a resgatar um pouquinho das coisas que estavam a acontecer também durante os descobrimentos, ali no século XVI. Eram coisas loucas que aconteciam na cidade, tipo, haviam móveis exóticos, animais exóticos, pessoas exóticas de todo o mundo. E ele, quando eu lhe estava a contar isso, ele disse-me: sim, eu sinto até um bocado um fetiche por coisas diferentes aqui na cidade. É assim um bocado estranho, mas isso sim, sim, eu sinto isso. E depois, até mesmo nas origens da cidade, eram os povos que vinham do sul e os povos que vinham do norte que se juntavam aqui porque era um porto seguro, não é? Alis Ubo, em fenício, a Fatinha sabe, não é? Quer dizer porto seguro, já há mais de 3.000 anos. Então, já há milhares de anos, é um sítio onde as pessoas se juntam, onde se sentem seguras, sentem-se aconchegadas. E eu fiquei a pensar nisso, de facto, Lisboa é uma cidade extremamente aberta ao mundo, uma cidade acolhedora, em que as pessoas sempre se sentiram bem, sentiram-se aconchegadas. Então eu estava ali, na Gulbenkian, a beber um chazinho japonês de alta qualidade, num sítio que foi criado por um senhor armeno, da Arménia, Britânia, que nasceu na Turquia, com a falar com um rapaz que tinha nascido na China, que trabalha em São Paulo. Então estava ali, isto é mesmo a nossa cidade. É uma cidade que, apesar de nós termos vivido muitos anos na ditadura e muitos anos na Inquisição, é uma cidade extremamente aberta ao mundo, uma cultura super aberta. Eu olho para vocês e adoram isso. Cidade. Eu estou seguro com isso. Não sei se cortou para vocês na parte final ou fui só eu. Estão-me a ouvir? Alô? O problema é teu, Eduardo. Capaz de estar Ok. Nós apesar de, conseguir. de termos esta coisa de termos fechadões, não é? O nosso background é super abertura. Mas, Exato. mas os turistas, o que eles dizem, eu tenho Estão-me a esse ouvir? feedback, Não. é que as pessoas, eles precisam de ajuda. Não estão-me a ouvir, pois não? Sim, Então, Este caiu a sim, estamos a internet ouvir, aqui, não sim. sei, foi algum pico de. Olha, gostei muito. O que é que eu tinha para te dizer? Uhum. Estão-me a ouvir bem? sim. Ou seja, o que é que eu não Sim. gostei? Foi ótimo, quando tu disseste, mas por outro lado, foi too much. Uhum. Estavas a querer pontuar, não estou-te a ver, pá. Estão todos congelados para mim, então, mas pronto. Essa parte eu faria menos. Quando é que tu és, ou seja, tu começaste mais ou menos bem e depois ficou muito bem quando. Bloqueou um pouquinho. Vou parar aqui uma coisa. E agora, está melhor? Eu estou a ouvir, estou a ouvir. Estamos a ouvir. Estás com delay. Sim, estamos a ouvir. Ou seja, o que é que eu Tem achei? um pouquinho de travamento e um pouquinho de. Estamos a ouvir. E agora melhorou? Um, dois, três, quatro, cinco. Sim, Pronto. Ou seja, quando começaste.
Disseste, a cidade de Lisboa agora aquilo, ou não. E depois nem deixaste que nós respondêssemos. Quando eu faço uma pergunta para o público, era, era bom deixares. Mas quando começaste a falar e começaste a ficar fluido, aí ficou maravilhoso. O teu calcanhar daquilo é fluidez. É deixa fluir. Tipo, ser tu mesmo. Se não gostarem, comem menos. Essa fluidez é interessante. O que é que tens cuidado? Quando tu disseste, mas por outro lado, ficou demasiado. Ou seja, nós temos que pôr, deixaste a agressividade de cima, mas na altura retira. Ficou falso. Ficou too much, pronto. Ou seja, mas por outro lado, sim, agora, mas por outro lado, não soou verdadeiro, perdeu-se a autenticidade aí. Então, para ti quanto mais autêntico, mais fluido, melhor. É mesmo isso. Quando tu estavas a contar mesmo a história, ou seja, que foi 90% do que tu disseste, estava perfeito, não vi nada, estava maravilhoso, estava a curtir a história e queria, inclusive, é uma discussão boa de ser tida, porque eu partilho exatamente também dessa opinião. Tu, inclusive, vais a restaurantes de pessoas que nem falam português nem inglês. Tipo, mal falam inglês e nós conseguimos conviver com eles e comunicamos através de gestos e está tudo bem. Nós, nem é um esforço, é uma coisa quase. Opa, é maravilhoso isso. E eu tenho pena que a minha internet, o que é que se passou hoje aqui? Enfim, acontece. Parabéns, parabéns. Estás o comunicador feito, maravilhoso. Já eras, mas temos aqui mais uma polidela. Maria, quem é o iPhone da Maria? É Mariana Inês? Maria é a junção de Mariana com Ana. Tu és Maria, és Ana e és Inês. Queres ser Inês, queres ser Maria ou queres ser Ana? Mariana é uma junção entre Maria e Ana. Mariana, 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 Mariana. Olha, sai. Sim. Está a leiloca. Manda um beijo para ele. Tá, o microfone aqui. Vai, faz tu, faz tu. Sim, para ti. Ok, surpresa. Tá bom, vai. Posso fazer então? Podes e deves. Vou-te pôr em Posso fazer spotlight. o seguinte? Podes. Tá bom. Ok, então dá-me só um segundo, pode ser? Um segundo. Um. Pronto. Não, 10 segundos. Estou super curioso com a história real da leiloca estar ali. E não com. Cara, gestora de imagem pessoal André Miguel, depois temos que falar. O professor de Rosa disse-me que eu tinha que dar um jeito ao cabelo. E claro que tenho, não é? Vamos lá, depois falamos. Beijinhos. Vai lá, Kawaii, Estou. dá-lhe forte. A mesma coisa, tá bom? Espaço e afirmações. Vai, força. Pronto. Nem sei bem o que é que eu vou contar. Não preparei nada, ser sincera. Conta-me o dia mais interessante do fim de semana, por exemplo. Os aspectos mais importantes da última semana. Ok, pode ser como é que me senti, por exemplo. Pronto, então, vou contar no geral, assim, como é que foi a minha última semana e o fim de semana. Foi uma semana muito agitada. Tem sido, assim, últimos tempos de desafios que me têm estado a pôr à prova e agora tenho conseguido, mas tenho estado a conseguir ultrapassar. Não sei se todos sabem, mas pronto, eu estou numa loja a morar neste momento, mas quero arranjar uma casa para dividir tudo para conseguir finalmente iniciar o meu projeto da pastelaria. Para ter tudo separado, ter os meninos no outro lado, pronto, e para correr tudo direitinho. Esta semana foi muito tribulada na mudança de está tudo bem. Eu desliguei só a minha câmara porque Tá. comecei a ouvir cortes. Ok, ok. Mas dá para me ouvir bem. Dá, ouço muito bem. Pronto, uma semana atribulada porque com as escolhas de casa e assim, não correu como eu esperava. Porém, no fim de semana, sexta ou sábado, já não me recordo. Então isto foi tanto que a semana foi seguida, não teve dias, foi seguida. E que não correu bem, a casa que eu estava-me a propor, e surgiu uma que ainda é melhor
E finalmente, pronto, por causa de vários detalhes, não vou estar aqui a contar tudo, mas é melhor, é o que eu posso dizer. E depois foi um fim de semana mais relaxado e decidi me distrair, que eu estava a precisar, porque foi uma semana muito intensa, então precisei de. Fui ao cinema, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Passei o sábado com uma amiga minha e foi muito bom. Ontem voltei a ir ao cinema também, novamente, também para. Fui ver a Baiana 2, foi muito interessante. Eu adoro filmes infantis, eu admiro a coragem das pessoas que têm a capacidade de fazer aquilo acontecer, o 3D, eu sei que é uma coisa muito complexa, então eu valorizo muito esse tipo de filmes e a história é sempre incrível. E foi bom, terminou assim o meu fim de semana, mais relaxar, ainda com algumas coisas por resolver, mas tudo a seu tempo. Tudo se vai resolver e está a ser encaminhado para isso. E é isso. Muito bem, muito bem. Tu és muito comunicadora, és muito comunicativa. O que é que temos que trabalhar agora? Era a capacidade, mesmo sendo de improviso, de tu dizeres o que é mais importante, o que é menos, e não ficarmos a relatar fui aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Se as pessoas não querem saber, as pessoas querem saber o que é Sim, que eu senti. Por exemplo, tu podias ter dado uma punchline, não é punchline, isso é do humor, mas é interessante, que era quando dizes estou numa loja, mas eu sinto, eu preciso do meu espaço que é para trabalhar e não tenho os meninos, porque depois tem pelos e depois tenho que produzir pudins com pelos de cão, não funciona para mim. Eu preciso de arranjar uma casa. Só que eu sou um bocado esquisita. E porque eu gosto de coisas muito com qualidade, eu sei exatamente aquilo que eu quero. E encontrei este fim de semana. Enfim, depois davas aí falavas um pouco dessa tua experiência, do que é que gostas, não gostas, e depois então dizias: este fim de semana tive o privilégio de chegar a casa e ir àquela que eu queria, ter o chão preto, que eu também não sei o quê, está bem? Mas foi bem. O que tu tens que trabalhar agora é aquela parte que também estava a falar com a Andreia, que é como apresentar isto e ser muito estimulante para quem me ouve. Em vez de pegar no meu dia e despejar aquilo que eu fiz. Não, vá ao contrário. Por exemplo, como é que seria muito interessante? Olha, eu estou numa loja, a viver numa loja que é a minha fábrica, digamos, de bolos. E quero fazer uma loja dela para vender para fora. E estou a viver cá, porque tem uma parte de cima. Mas eu senti que não é ideal para mim. Porque eu gosto de sentir que na zona em que eu vou trabalhar está tudo limpo e organizado. Para mim, tudo tem que estar limpo e organizado. Então, dá um tempo para cá, de uma forma bastante atribulada, porque eu sinto as coisas e depois isso afeta-me emocionalmente. Eu sinto que eu tinha que sair daqui, tinha que sair já daqui. Isto tem sido um deserto de tentar e de problemas administrativos. Não sei se há alguém que tentou trabalhar com imobiliárias, mas é pesado. Mas este fim de semana, por entre as selvas que é o mundo imobiliário, finalmente tipo, desatei, encontrei uma casa que era aquilo que eu queria, que tem o chão preto, tem aquilo que eu quero, e estou super animada, posso ter os meus meninos lá e posso vir trabalhar. Então, olha, o mais importante esta semana foi o encontrar desta casa que para mim vai ser tão importante. Pronto. Ou seja, dar aqui sabes, mexer na informação para que ela seja entregue de uma forma criativa, com uma história mesmo. E não como um debitar de informações. Fui ali, fiz aquilo, fui ao Uber, vim do Uber, vi aquele filme. Eu só vou dizer que fui ver o filme se houver alguma coisa interessante do filme. Fatinho, isto é para todos. Por exemplo, eu vou dizer o que é que eu fiz este fim de semana. Olha, fui para o norte, depois foi bastante atribulado, porque eu tive que avaliar os exames na parte da manhã. Depois fui avaliado a parte da tarde, depois tive a prática com o professor de arroz e não tive tempo para comprar comida para a Luísa, porque é a razão que eu vou lá. Percebem que é uma seca? E, e que tive que ir no domingo. Ou seja, o que é que eu podia ter dito? Olha, eu sim. vou lá acima, eu todos os fins de semana vou lá acima, atrás dos montes, a maior parte deles, porque eu tenho que dar ali comida e cuidar ali da minha prima. Este fim de semana foi um desafio. Porque eu cheguei e sábado tivemos exames de manhã, estive a avaliar, à tarde tive que eu prestar o próprio exame e à noite tivemos a prática do professor de arroz, que eu não ia faltar por nada, que foi uma prática maravilhosa do outro mundo. Maravilhoso. Gostava que todos tivessem. Tem que se tornar instrutores primeiro. Então domingo eu tive que fazer tudo. Eu tive que acordar, ir às compras, fui milhares de piscinas, foi quase uma odisseia. Eu cheguei à meia-noite aqui a Lisboa e estava, caí para o chão, mas consegui fazer tudo. Pronto, ou seja, apresentar a coisa com mais embalagem do que simplesmente
Então, fui para trás dos montes, eu vou lá por causa da minha prima, de manhã fiz isto. Não. Se não há nenhum interesse em dizer de manhã, ou, não, quero transmitir que o dia teve aqueles passos. Então, transmito tudo rapidamente, porque não há mais nada para além disso. Vou explicar. O meu dia de sábado foi aquilo que eu já falei. Se eu começar a dizer assim, então de manhã eu tive a avaliar os exames da Federação, depois então almoçámos e depois da parte da tarde eu fui também ser avaliado, porque nós temos que ser avaliados todos os anos. É uma descrição um pouco. Tipo, o que é que eu senti? Nada. Senti, senti imagens que eu coloquei, quase nenhumas. Sons, quase nenhuns. É informação debitada. Mas é importante eu debitar aquela informação. Então eu vou debitá-la de uma forma mais estruturada, por exemplo. Normalmente, sábado é o dia que eu vou comprar as coisas para a minha prima, que nós fazemos tudo. Mas este não deu. O que me gerou assim ali um stress. Não foi um stress, mas foi um tipo de organização diferente. Porque o sábado foi de manhã avaliar exames, à tarde fiz eu o próprio exame e à noite tive a prática do professor de arroz, que eu não perderia por nada deste mundo. Agora estou a falar do que eu sinto. E no dia seguinte, então, eu tive que fazer tudo naquele dia. Foi viagem para lá, viagem para cá, fui para cima, fui para baixo. Estou a perceber que eu tenho que compactar a informação para manter a atenção do. Não sei se ficou claro com este exemplo. Ficou bem claro, sim ou não, Luís? Mais ou menos. Ou foi. Sim, Não, ficou, completamente ficou. claro. Então, se eu estou apenas. Posso? Sim, É assim, por exemplo, pelo menos para mim, na minha experiência, quando a coisa aconteceu muito recente, eu dou muitos detalhes, mas quando a coisa já passou há algum tempo, eu consigo resumir muito mais facilmente, porque já passou e aquilo fica, pronto, bem processado na minha cabeça e consigo só chegar e dar o essencial. ótimo. Me acontece muito isso. Ótimo. Todos nós temos limitações, que é o nosso calcanhar daqueles. Por exemplo, o Telminho é que quando engatilha, quando começa, quando ele engatilha, vum, aquilo sai tudo bom. Agora, às vezes, ou como no começo, começa ali, não sabe onde é que há de início. Quando engatilha, vai. A Andrea era, às vezes, hoje em dia já não foi, mas às vezes fica, como ela faz muita dicção, às vezes não é muito fluida. Tem que ser mais fluida. Mais tipo, deixa andar. Vamos falar, vamos conversar, vamos pôr. Tu, se calhar, imagina, por exemplo, e ocorreu mesmo este fim de semana, houve ali uma situação no exame que eu não tive como devia estar. Houve ali uma situação de conflito, não foi conflito, mas foi, há uma coisa menos, e eu devia ter estado de outra maneira. Mas quando me surpreenda e eu não estou à espera, eu normalmente tenho dificuldade em reagir bem, por exemplo. Eu já sei que é assim. Quando é uma surpresa, tipo, eu não estava à espera que no meio de um exame se começasse tipo com aquela coisa que não era, enfim. E aí eu respondi e tal, mas não respondi com a autoridade como devia ter feito, como ensinaria aqui a fazer. Então nós temos que saber qual é a nossa maior limitação. A da Fatinha é a falta de resumo. Eu tenho que resumir tudo, empacotar tudo. A tua é a falta de resumo quando a coisa é recente. Todos nós, ninguém é perfeito. Cada um tem o seu. Eu, se é uma coisa nova que eu não estou à espera, eu sou aquela pessoa, mesmo em conflito, que na altura não consigo fazer nada. Aí eu vou para casa. Antigamente ficava a remoer naquilo. Hoje em dia já não remou. Hoje em dia o que é que eu faço? E bem, eu já vinha-se alongar muito. Eu vou e digo, ok, estou a sentir isto. Como é que eu teria comunicado naquela altura para que aquilo não acontecesse? E eu foco-me em mim. Eu devia ter comunicado assim, assim, assim. Não, não, assim, assim, assim. Pronto, quando eu encontro uma comunicação que eu ficasse, era isto que eu tinha que ter feito. Pronto, estou satisfeito. E a próxima vez que acontecer, eu vou fazê-lo. Porque às vezes nós não temos autonomia para reagir aos conflitos na forma correta. Todos somos assim. Depois que o treino, o que é que vai acontecer? Qual é o treino? Ok, hoje alguém me falou e eu não reagi bem. Tá, como é que eu devia ter feito? Eu devia ter dito assim. Compreendo. Vamos colocar as coisas noutra forma e dar um espaço, colocar mais autoridade na conversação em vez de esgrimir argumentos apenas. Foi o que eu fiz no sábado. Fiquei mesmo triste comigo até. Tipo, Edu, tipo, estás a ensinar o Beyond Words e é que eu não estava à espera, tipo, enfim, eu não estava mesmo à espera e foi descontextualizado. Mas eu falhei e é através de quando falhamos e eu vou aprender com a falha que eu cresço. Não tem jeito. Cada vez que eu acerto, eu consolido o que já sei. Cada vez que eu falho e depois vou trabalhar sobre aquilo,
Eu vou aprender mais sobre a minha forma de ser, de estar e de comunicar. Então, falhei. Epá, alguém me disse, vai acontecer amanhã ou depois. Alguém te pergunta e Luís, e tu, ai, pá, disse tudo errado. Foi o que o Eduardo me disse, estava-me nas orelhas. Foi tudo errado. Vai acontecer contigo e comigo. Quem não erra não é humano, sai daqui. Então é uma utopia, é tudo uma farsa. Todos erram. Nós queremos errar menos e queremos acertar mais. É só isso. Então vamos esforçar-nos. Como é que nos esforçamos? Errou? Ah, aqui foi mal. Tá, o que é que eu devia ter feito? Vou dizer exatamente as mesmas coisas. Eu passo na minha cabeça, over and over again, devia ter feito assim, assim. Não. Devia ter feito assim, assim, assim. Não, devia só ter olhado e dizer, tá bom, fica assim. Qualquer coisa, mas eu tinha que posicionar-me de alguma forma e não ficar impávido e sereno e ver as coisas acontecerem de forma passiva. Por exemplo, enfim, qualquer que seja o exemplo, entendem? Há que ter um posicionamento de comunicação. Quando eu faço isso, eu acabo por gerir automaticamente as emoções. Eu já dei aqui um salto de 3 horas de curso, porque há muitas coisas que temos de saber sobre emoções, mas é uma das coisas mais importantes é eu focar-me só em mim, só em mim. A Fatinha foi agressiva para mim, tá, como é que eu tenho que comunicar para ela? Ela está ilibada, ela pode dizer o que ela quiser. Primeiro porque ela não está a fazer por mal. Ninguém quer ser o mal da fita. Todos nós queremos ser bons. Todos nós queremos que gostemos de nós. Ninguém quer ofender aquela pessoa e não sei quantos. São impulsos, a maior parte das vezes são inconscientes. Ou outras vezes somos nós que interpretamos a coisa também de forma diferente. Então o outro, olha, que fica de onde. São dois processos que não são comparáveis. Agora, o meu processo é o meu. Tenho que me posicionar perante o que eu estou a sentir e colocar-me naquele processo. E para me colocar é como é que eu punha aquela pessoa, dizia aquilo àquela pessoa. Como é que eu no sábado, em vez de esgrimir argumentos, eu colocava aquela pessoa num nível de autoridade inferior, que era o que a pessoa merecia, só que ela é uma pessoa que eu coloco, enfim, que estava a colocar, mesmo que a pessoa valorize muito naquele contexto, eu tinha que dar um toque de autoridade. E fiquei mal comigo mesmo, porque pronto, esgrimíamos argumentos de intelectuais, como quem esgrima as ideias, sabem? Eu estou a ficar um bocado vago. O teu modelo deve ser o único que talvez não sei se apanhou. Mas, por exemplo, qual é a diferença entre esgrimir ideias ou eu com autoridade apresentar um argumento? Por exemplo, estamos a entrar na matéria que era propriamente dita de hoje. Por exemplo, eu faço uma afirmação, Mariana, diz-me, contesta-me, diz-me que está errado. Ah, não, diz-me que é o contrário. Para mim, The Cure é das grandes bandas que me tocam. Eu sei, é da banda que sei mais, praticamente mais letras. Gosto muito da sonoridade, gosto de quase todas. E apesar de ser um grupo um pouco alternativo, enfim, gótico, que nem é, aparentemente nem é, seria um grupo que ninguém diria que eu gosto, é dos grupos que eu mais amo. Não tens que me contestar, André, faz tu. Diz-me que eu estou errado. Por exemplo, olha, a Ilha da Madeira é a pérola do Atlântico, é das ilhas mais bonitas que eu conheço. Contesta-me, diz-me que. Não consigo. Com essa afirmação. Tá bem, eu vou dizer. Os Açores, para mim, São Miguel é a ilha mais bonita que eu visitei até hoje, porque pela beleza natural, enfim, por tudo. Então, para mim, São Miguel é um statement como uma ilha pode ser bonita. Alguém tem alguma pergunta? Já visitou a Ilha da Madeira? Não, não. O que quer que sejas, quero que esgrimir argumentos, não quer que seja educada. Quero mesmo dizer, não, desculpe, mas a Ilha da Madeira, mas como é que isso funciona? Porque a Ilha da Madeira é mais bonita que os Açores. Ah, Esgrima ok. argumentos Ok. intelectuais, sabes? O intelecto contra intelecto, de esgrimir, quero saber mais, mas não estou a entender. Aquela coisa. Uhum, uhum. Mas você sabe que nós temos na Ilha da Madeira, nós temos a Floresta Loriciba, que é património da humanidade. Sabia disso? Em termos de beleza natural, é imbatível. Sim, mas os Açores também têm outra coisa. Porque os Açores também têm a cidade, como é que é? A Lagoa das Sete Cidades. Ou seja, quando eu digo, mas os Açores também têm, eu cá. Sabem como é que é aquelas discussões intelectuais? Como é que eu saio de uma discussão intelectual? Por exemplo, tu fizeste um exemplo. Deixa-me fazer os dois exemplos, pode ser. Então eu faço um porque. Por exemplo, há os Açores, aliás, Ponta Delgada.
É de uma ilha, para mim, é da ilha mais bonita. E é uma ilha que é um statement, porque de facto consegue concentrar uma beleza natural fora de série. Tá, mas estou a falar de outra pessoa. Mas se essa é fora de série, significa que as outras não são tão boas. Aí eu vou responder: não, quer dizer, as outras também são boas, mas é que esta aqui é especial para mim. Sim, mas é especial para ti, mas supõe sempre que, ou seja, que a sua opinião. Estás a entender que eu estou num bate-papo? O mesma conversa. Não sei se está a ficar muito confuso. A ilha de Ponta Delgada é uma ilha especial porque numa só ilha tem uma série de características que a tornam uma ilha maravilhosa. Tá, mas quer dizer que as outras não são boas? Essa é uma questão pertinente. Obviamente, todas as ilhas têm a sua beleza natural. Por exemplo, o Funchal, a ilha onde eu vivi, eu considero a minha casa. Sinto mais em casa no Funchal em Ponta Delgada. Quando eu digo que Ponta Delgada é um exemplo, estou-me a referir ao aspecto natural que aquela ilha preserva. Não obstante, não quero comparar a beleza entre elas, mas ela tem um aspecto natural que está mais intacto, porque está muito menos evoluído. Se está menos evoluído, está mais intacto. Então, neste aspecto, ela é mais exemplo. Por exemplo, a Madeira é muito mais exemplo. Estão a perceber que eu estou a colocar um nível de autoridade que tem a ver com a métrica, com a voz. Só que imagina, é como se eu estivesse no exame e de repente tu fazes uma pergunta neste. Eu engasguei-me, pronto. E foi. Tive mal. Não tive ao nível de quem dá o curso Beyond Words. Sabe? Ei, epá, como é que como é que caíste na esparrela ali? Dito, eu não estava à espera, tipo, porque foi uma coisa espontânea da pessoa, entendes? E então foi interessante. Foi muito interessante para mim, muito interessante mesmo. E amanhã vamos falar na monitoria sobre isso. Foi maravilhoso. Umas coisas para mim mesmo maravilhosas, pá, de insight, mesmo de constatação, de maturidade, no fundo. Bem, é isso. Agora alonguei-me aqui. A gestão, não, a comunicação sobre tensão tem muito a ver com a forma como eu me posiciono. Vocês perceberam a diferença de quando eu estava a discutir argumentos, de quando eu faço statements, tenho a voz grave, eu organizo a informação, eu coloco-me como autoridade da informação que eu disponho, em vez de esgrimir apenas argumentos, pelo impulso de esgrimir argumentos. Deu para perceber a diferença? O que é que eu fiz de diferente? Eu fui ao lado de lá, organizei a informação, eu não. Às vezes tem a ver com espaços na forma como eu falo. Ah, o Benfica é o melhor. Não, como é que é o melhor? Se o Sporting ganhou este ano. Sim, mas eu fiz isto. Não, mas eu fiz aquilo. Parece que seguem o mesmo timbre de voz. O Benfica é o melhor. Não, mas e o Sporting, mas como é que é o melhor se o Sporting ganhou este ano? Tem razão, eu compreendo. O Sporting ganhou sim e ganhou porque é merecedor. Quando eu digo que é o melhor é porque é o meu clube, é uma resposta emocional. Obviamente ele não é o melhor em termos absolutos, é melhor em que aspecto? O que eu te quero dizer é que emocionalmente eu estou ligado ao Sporting, mas eu compreendo, ou ao Benfica, eu compreendo que você seja do Sporting. Eu baixo o timbre de voz, dou uma cadência de autoridade à voz e eu não entro em reciprocidade com o outro. Eu corto a reciprocidade com o outro. Não corto a empatia e a ligação, mas eu corto. Eu coloco-me como autoridade e organizador daquilo sem reagir na mesma moeda, em impulso. Tu és feio, tu é que és. Ah, o Benfica é o melhor. Não, mas o Sporting é que ganhou, o Benfica é o melhor. Não, o Sporting é que é o melhor. Não, mas o Benfica ganhou mais. Não, mas o Sporting ganhou este ano. Não, 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 não. Percebem que é o mesmo timbre de voz? Não importa o que as palavras. As batatas são muito importantes. Não, mas e as cebolas? Não, mas as cebolas não têm o feijão verde. Não, mas está bem, não é. Ah, as batatas são melhores. Não, mas e as cebolas? O feijão, na realidade, é plantado ao lado das cebolas, mas não tem aquilo que as batatas têm. Percebem que eu coloquei a autoridade pelo timbre de voz, pela cadência, pelo statement, ao não ser impulsivo e entrar na guerrilha que o outro quis. O outro reagiu por uma invasão do espaço vital. Houve uma ideia ali, uma ameaça, qualquer coisa, e a pessoa reagiu. E eu fui seduzido e reagi em reciprocidade. Não, não podia ali.
Claro que se for a Andréia a fazer-me, eu vou ter dificuldade porque eu reajo com ela em reciprocidade sempre. Então é mais difícil. Aí às vezes puxam-nos o tapete. Por exemplo, os nossos amigos, é com os amigos e com os familiares que nós nos estampamos ao comprido sempre. Porque é com eles que tem mais intimidade e às vezes escorrega, não é? Para mim foi uma aprendizagem soberana. Pronto. A próxima aula, querem fazer dia 23? Eu Eu devo acho. estar em viagem, Não, não vai não dar. posso. 23 não vai dar. Não consigo, não. Eu acho que era o único. Vamos terminar aqui por este ano. Acho que já não vai. Vamos terminar aqui por este ano. Dia 30 também já não vai dar, que eu vou tentar celebrar o meu aniversário. Estão convidados para o meu aniversário, dia 30. Quem gosta de mim faz uma viagem intercontinental se for preciso. Estou a brincar, estou a brincar. Então, vou celebrar aqui um jantarito com dia 30. Depois, dia 2 vou para o Brasil. Como é que nós vamos fazer no Brasil? Deixem-me pensar. Não podemos acabar assim. Eu tenho que entrar também um bocadinho nesta comunicação sob tensão. Se bem que eu acho que na próxima edição nós vamos ter que alongar bastante mais o programa para que até que eu tenho que sentir que o Luís e a Fatinha dizem: epá, eu saí de lá completamente diferente de quando entrei. Mesmo que Sim, não seja sobre conflito, que seja sim. numa comunicação normal, entendem? Porque senão nós vamos ter que estar 6 meses até sairmos impecáveis. E na realidade o que vamos ter que fazer é alongar um pouco mais o treino, se calhar ficar mais curto de 1 hora, treino mais a miúdo e mais corriqueiro nas próximas edições e mais tempo e correções e etc. No próximo módulo. Mas eu gostava de falar ainda sobre gestão de conflitos, está bem? Então vai ficar em stand-by. Nós já fizemos 3 aulas extra, fora daquilo que tinha sido acordado, mas vamos fazer mais algumas, está bem? E não sei bem como, porque eu vou chegar ao Brasil, vou lá passar 2 semanas e meia com o professor de Rose, os dois em casa, vai ser uma festa, vamos para a night. Então vai ser um privilégio estar ali com ele e eu vou lá estar para o ajudar a ele. Ok. Então, imagina, eu vou marcar uma aula, por exemplo, eu posso dar as minhas aulas, mas já combinei com o Telminho e ele me dar um apoio. Porque imagina que ele diz, Saldanha, vamos ali. Eu não vou dizer, não, mestre, espero que agora vou dar a aula. Pois é, Não, vou com ele porque é a minha razão de lá estar, entendem? Porque eu sim. daria as aulas online tranquilamente, tranquilamente. Mas então vamos falando. Nem que iniciemos a 20 de janeiro, que é quando chega dia 18, dia 20 que é segunda-feira a seguir. Está bem? Fazemos Está até ao final bem. de fevereiro. Sim. É Bom melhor. ano a É todos. melhor. Vou parar aqui a gravação.